Olá pessoal, vamos lá para o nosso cafezinho de hoje, a semana de bênçãos que o Senhor preparou para nós, né? No domingo anterior, nós vimos que Noemi, ela decide retornar para a sua terra e expõe às suas noras a situação em que viveriam e que ela não poderia contribuir muito, né, para o seu futuro, tendo as suas noras tomado a sua decisão. Ofra decidiu retornar para os seus familiares e Ruth decide acompanhar Noemi. Mas o mais importante que devemos ver e observar, o que falamos na semana passada, é a decisão de Noemi e de Ruth. É a restauração da comunhão com Deus e a entrega a um coração ao Senhor. Noemi, além dos fatos que ela expõe às suas noras, ela tinha conhecimento das dificuldades que deveria enfrentar, né? Por ser mulher, principalmente, sem marido ou filhos, que pudessem lhe dar uma segurança. As mulheres daquele tempo, elas eram tratadas como inferiores, apenas para o trabalho de casa e gerar seus filhos. Diferente dos dias atuais, né, em que as mulheres conseguiram alcançar aí o seu lugar na sociedade de maneira igualitária ao homem. Hoje veremos no capítulo 2 que as dificuldades apareceram, mesmo Noemi tendo sido recebida por seus familiares, os quais ela chama no final do verso 20 de seus resgatadores. Entendo que eram aqueles parentes, certamente que não quiseram partir da sua terra, e na volta de Noemi eles a recebem e a acolhem. Mas esse resgate ou acolhimento não lhes dava uma vida assim de mordomia. E Ruth observa isto e pede a sua nora para ir buscar alimento no campo, conforme diz o verso 2. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Agora no verso 3 tem um fato interessante que devemos tentar esclarecer. Observe o texto. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Os segadores eram pessoas contratadas, né, para fazerem a colheita. E diz o texto que ela vinha apanhando após eles. Eles iam, aquelas espigas que iam caindo, ela ia pegando. Na lei do Senhor, no tempo daquele povo ali, eles obedeciam de fato o que dizia a lei. E neste fato, a lei do Senhor registra lá em Levítico 19, nos versos 9 e 10, o seguinte: quando também cegares a messe da sua terra, o canto do seu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Quando a colheita era feita, o que caía, o que ficava ali no chão para trás, não era recolhido, e as pessoas podiam ir ali no campo e coletar para o seu sustento. Muito pouco se vê isso, né, nos dias de hoje, né? Pois com as modernas tecnologias não estamos tendo tanta mão de obra como antigamente. As máquinas são programadas para retirar, se não tudo, mais um máximo da produção. Mas como não se bastasse estar ali, né, em atitude de humilhação, recolhendo as sobras, ela ainda é criticada pelos servos do dono daquela terra. Quando ele pergunta, né, ao chegar ali no serviço, ele pergunta quem era aquela mulher. Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me rebuscar as espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui. Menos um pouco se esteve na choça. Ela começou atrás dos segadores e, se deixarmos ela, vai pegar até dentro da choça. Creio que essa choça era o local onde eles armazenavam as colheitas ali na época, né? O que aqueles homens, nem Ruth, sabiam é que Boaz era parente de Emelec, esposo de Noemi. E vejo nos versos seguintes Deus trabalhando na vida daqueles que decidem servi-lo. E não posso deixar de ler esses versos com vocês. Nos versos 8 a 12 diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo,
nem tampouco passes daqui. Porém, aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, irás após eles. Não dei, não dei ordem aos servos para que te não toquem. Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe o que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Olha que interessante agora. Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo o que fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas buscara recurso. É muito maravilhoso, né? Pois vejo o cuidado de Deus em cuidar de todas as coisas, mesmo ela tendo que pegar as sobras ali, mas não precisaria ficar buscando em outros locais, correndo o risco de ser enxotada ou até molestada. Estava com o sustento seu e de sua sogra garantido. Mas como Deus não faz nada incompleto, Boaz ainda diz a ela para se juntar aos seus servos, para fazer as refeições com ele. Não, quando ela saiu, para rebuscar novamente a terra, Boaz deu ordem a seus servos. Levantando-se ela a rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos moles algumas espigas e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Eu entendo que foi Deus agindo no coração de Boaz para abençoar a vida dela e de sua sogra. Quando ela chega em casa com a colheita e que fizeram, e conta quem foi que abençoou, Noemi expressa sua gratidão a Deus pela vida dele. Então Noemi diz à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, e nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Ruth passou a ficar ali somente com as servas de Boaz e seus segadores nos seus campos, não correndo risco, como diz Noemi no verso 22. Disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, minha filha, que saia com as suas servas, com as servas dele, para que no outro campo não te molestem. Às vezes, você pode até pensar desta forma, mas em tudo isso eu vejo a mão de Deus conduzindo a vida daqueles que decidem servi-lo. O agradecimento de Noemi pela vida de Boaz e pelo que ele estava proporcionando a ela é maravilhoso. Isto me faz refletir em que em momentos difíceis das nossas vidas nós podemos ver as bênçãos de Deus sendo derramadas sobre o teu povo. A minha oração é que Ele abra o nosso entendimento sempre para isso, e que nós possamos sempre ser gratos a Deus. Não só nos momentos alegres das nossas vidas, em que nós estamos aí comemorando, mas também nos momentos difíceis que às vezes passamos. Que seja também o seu entendimento e de toda a sua família. Um forte abraço, que Deus continue te abençoando. E até domingo que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal.